Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais um programa Pense Nisso. O meu nome é Irineu Martins e quero agradecer você por estar aí para nos acompanhar em mais este encontro. Nós estamos estudando a Bíblia em todos os nossos encontros. O assunto é preciosíssimo, é importantíssimo, porque trata-se de assuntos escatológicos para o tempo do fim, o tempo que estamos vivendo. E a Bíblia é luz para os nossos caminhos e nós podemos ser iluminados, ser orientados pela palavra de Deus nesses momentos escuros, momentos difíceis em que nos encontramos. Por isso é precioso a tua presença aí para nos acompanhar neste canal. Estamos estudando uma série que tem como título O Conflito Cósmico entre o Bem e o Mal, e é o nosso 31º encontro. Nós pedimos, então, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, que você assista no momento oportuno para entender como estamos conduzindo esta série, este tema tão importante para o nosso conhecimento. E neste conflito cósmico entre o bem e o mal, temos mostrado que há dois exércitos que estão se definindo, se polarizando cada vez mais, aqueles que vão receber o selo de Deus e os que vão receber o selo da besta. O Apocalipse nos revela estes dois grupos e quanto mais nós estudamos a Bíblia, nós podemos identificar, principalmente nos dias de hoje, conforme eu disse, está se definindo, está se polarizando, está se destacando esses dois grupos através dos sinais que a Bíblia disse que os dois grupos iriam possuir. E nós temos mostrado que aqueles que vão se identificando com Deus, seguindo a sua palavra, as suas orientações, estes vão se aceitar, esses vão aceitar receber o selo de Deus, porque Deus assim o diz. E a Bíblia diz que o selo de Deus, o sinal que Deus tem para mostrar que ele tem autoridade, que ele tem um povo que lhe submete, é o sábado. O sábado não instituído lá no Sinai com o povo de Israel, mas o sábado instituído lá na criação, porque é este sábado que Deus defende em toda a Bíblia. O que é falado lá no Monte Sinai, nos 10 Mandamentos, é o mesmo sábado da criação. É só você ler lá em Êxodo capítulo 20, dos versos 8 ao 11, e você vai confirmar isso. Quando Deus, lá no Monte Sinai, exigiu para que o povo guardasse o sábado, ali ele se reportou ao sábado da criação. Então não se trata de um sábado de um povo, de uma raça específica, como dizem por aí que era para o povo judeu e devia ser obedecido só na dispensação antes de Cristo ali, desde Moisés até o tempo de Cristo Jesus, como se houvesse dois meios de salvação, como se Deus quisesse que o povo fosse salvo pelas obras no passado e depois de Cristo, Deus aceitou a salvação pela graça da parte do homem, mas não. A Bíblia não ensina esse tipo de teologia, esse tipo de doutrina não está na Bíblia, é uma criação do homem, é um equívoco de interpretação doutrinária, porque a Bíblia ensina que só há um meio de nos salvarmos. Todos os homens que adentrarão as mansões celestiais, viverão eternamente com Deus, são pessoas que serão salvas por intermédio do sangue de Cristo. Nós temos falado isso há 2 encontros atrás, começamos a falar sobre o selo de Deus e temos falado que é através de Cristo, né? O próprio Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é muito significativo, é muito abrangente este tema, ou esta frase, ninguém vem ao Pai, né? Todos que se aproximarão do Pai, todos que herdarão a vida eterna, é por intermédio do sangue de Cristo. O Apocalipse 14, o verso 6 e o verso 7, a primeira mensagem que é dita ali para que o mundo tome conhecimento, para que o povo de Deus realmente esclareça as pessoas ao redor do mundo, ali diz respeito exatamente isso. Fala que as pessoas devem estar conscientizadas de que a salvação diz respeito ao evangelho eterno, ou seja, ao único evangelho. O evangelho eterno é aquele evangelho que sempre foi pregado. É o único plano de salvação de Deus para o homem. O evangelho eterno é por intermédio de Cristo Jesus. Temos mostrado isso, mas a salvação em Cristo Jesus
nunca rejeitou a lei de Deus. Pelo contrário, o próprio Jesus aqui disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos, indicando que aquele que realmente ama a Deus, isso se identifica através da observância dos mandamentos. E é isso que nós temos mostrado, né? Temos provado que os 10 mandamentos, portanto, é uma lei que Deus deixou para identificar aqueles que servem a Deus, aqueles que fazem parte do povo de Deus, em relação àqueles que seguem os seus próprios caminhos e ditam as suas próprias regras. E nós temos então mostrado o exército de Satanás, que é constituído de pessoas assim, mesmo usando a Bíblia, mesmo falando de Jesus, no entanto, perverte o que diz a Bíblia, torcem, adulteram, diminuem, acrescentam e não vivem aquilo de acordo com assim diz o Senhor, aquilo que realmente a Bíblia diz. E por outro lado, aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática, Jesus não disse isso lá em São Mateus capítulo 7. Ele até disse: aqueles que ouvem a minha palavra, eu o compararei à pessoa sensata, ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha, veio a tempestade, deu naquela casa e ela permaneceu em pé. E aquele que ouve as palavras de Deus e não as coloca em prática, ele comparou Jesus ali ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, veio a tempestade, deu com força naquela casa e ela caiu e grande foi a sua ruína. E no contexto desta analogia que Jesus colocou ali, Jesus deixou bem claro ali nos versos anteriores que é pelos frutos que nós vamos conhecer aquele que é o homem sensato e aqueles que são insensatos, na sua comparação ali. Então, quando ele disse pelos frutos os conhecereis, e depois acrescentou esta parábola, esta ilustração, nós temos então a orientação de que você pode identificar aqueles que fazem parte do povo de Deus, se é aquelas pessoas que produzem os frutos de acordo com a palavra de Deus, ensinam a palavra de Deus, creem a palavra de Deus e vivem de acordo com a palavra de Deus. Então, é nesse sentido que Jesus se reportou ali naquelas instruções. Pelos frutos os conhecereis. E aí fala do homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha por ter dado ouvido às palavras de Deus, às orientações de Deus. E, por outro lado, você conhece aqueles que não pertencem ao povo de Deus, porque eles não valorizam aquilo que é dito na palavra de Deus. Então, esses são comparados como os homens insensatos, que constroem a sua casa sobre a areia e acontece a desgraça ali quando vem as tribulações, quando vem a dificuldade. Então, nós temos das palavras de Jesus aí nessas informações como que você pode identificar aqueles que pertencem a Deus daqueles que não pertencem a Deus, daqueles que edificam a sua casa sobre a rocha, daqueles que edificam a sua casa sobre a areia. Tudo diz respeito a valorizar o assim diz do Senhor ou a desvalorizar as orientações de Deus. E assim, então, nós temos no Apocalipse esta revelação. Quando fala ali daqueles que receberão o selo de Deus, isso está ali justamente para que possamos identificar aqueles que fazem parte do povo de Deus. E aqueles que começam a fazer trocadilho com a palavra de Deus, começam a desdenhar, a desinformar, a adulterar aquilo que está na palavra de Deus e começa a fazer enxertos ali daquilo que claramente não deve ser mexido, daquilo que já está estabelecido. Enfim, esse grupo de pessoas, a despeito de aparentarem o seu cristianismo, a sua devoção, no entanto, por essas atitudes contrárias à Bíblia, você pode identificar, né, que são esses que vão receber o sinal da besta. Não estão de acordo com assim diz o Senhor. É claro assim. É assim que Deus está querendo passar a informação dos que são, daqueles que não são. Né? E o tempo está avançando, nós estamos vendo as pessoas se definindo. Alguns defendendo o assim diz o Senhor e outros estão defendendo outros conceitos. Não é bem assim,
pode ser assado, pode ser de outro jeito, e assim os homens estão se unindo debaixo dessas doutrinas espúrias, doutrinas humanas, conceitos, filosofias, ideologias e assim por diante. O Apocalipse chama este ajuntamento da grande Babilônia espiritual. E o convite de Deus para nós é para que identifiquemos isso e saiamos deste ambiente profano. E estes estão ali se preparando para receber o sinal da besta, de acordo com Apocalipse 13. E aqueles que estão procurando colocar a palavra de Deus em prática, estão se preparando para receber o sinal de Deus, de acordo com Apocalipse 7. E é pelos frutos que se conhece. Hoje, o curso do nosso procedimento, aquilo que nós estamos defendendo hoje, estamos vivendo hoje, é o que vai determinar se amanhã seremos selados pelo selo do Deus vivo ou seremos selados pelo sinal da besta. Então, a Bíblia já está passando as informações para que tenhamos esclarecimento do que é o que e quem é quem. Enfim, que possamos estudar e fazer uma sábia escolha. Nós temos, portanto, ensinado aqui, há 2 encontros atrás, já temos falado que o selo de Deus trata-se da lei de Deus na sua inteireza, na sua totalidade. É isso que deve ser selado nos discípulos de Deus. Isaías capítulo 8, verso 16. E temos mostrado quais são as duas, no último encontro, quais são as 2 alianças que Deus fez com o seu povo. Uma desde o tempo de Moisés até Jesus e a outra de Jesus para cá. Mas nenhuma das alianças, das 2 alianças, dispensa a guarda dos mandamentos de Deus. O que diz respeito do que foi falado no encontro anterior, no que diz respeito à aliança do tempo de Moisés e que deixou de existir, é a aliança da lei que deveria ser obedecida, movida por temor. Na verdade, não que Deus queria que o povo de Israel obedecesse por temor. Isso que fique bem claro. Volto a dizer, a nossa salvação é pela graça e é pelo sangue de Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, não é a obediência que salva, mas por que Deus provocou o temor para o povo de Israel naqueles dias? É porque o povo de Israel não tinha experiência para com Deus. Eles não poderiam amar a Deus se eles ainda não conheciam Deus, se eles ainda não tinham andado com Deus. Quando eles foram tirados do Egito ali, do cativeiro egípcio, ainda eles precisavam ser reeducados, precisavam se familiarizar com Deus, aprender sobre Deus, e através desse processo, que é um processo lento, Deus precisava usar de um método pesado com eles, para que eles não se desviassem nem para a direita e nem para a esquerda. E no encontro passado eu expliquei isso, expliquei como que isso funciona na vida de um pai para com o filho, né? Do jeito que o filho é educado por um pai ou por uma mãe, quando é criança, de uma certa forma, o pai, a mãe coloca de castigo, às vezes dá umas palmadas, umas varadas, porque é criança. Porque não adianta um pai ou uma mãe tentar atingir o coração daquela criança, porque aquela criança ainda não tem experiência para falar uma linguagem de amor, para retribuir o que o pai ou uma mãe faz para ele. A criança ainda não tem vivência, não tem maturidade para entender uma linguagem de devoção, né? Devoção espontânea. Então, a criança cheia de curiosidade, cheia de inexperiência, cheia de energia, ela vai querer explorar regiões que não devem ser exploradas. E o pai, então, para manter o filho protegido, ou a filha, ainda criança, protegidos, precisa usar de mão forte, muitas vezes, de usar de ameaças, muitas vezes, colocar realmente de castigo e dar algumas varadas para que a criança não se desvie, então, buscando seguir os seus impulsos. E a ilustração que eu expliquei de forma detalhada do porquê que Deus agiu de forma explosiva lá no Monte Sinai e despertou o temor do povo de Israel, foi justamente para que eles tivessem a consciência da importância de que eles estavam diante de um Deus todo-poderoso,
um Deus que não se brinca, um Deus que não se desdenha, um Deus que é, na verdade, o Altíssimo, soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, para ensinar essa lição de forma realmente a mantê-los no caminho de Deus, para a época precisou ser aquele método da força, da arbitrariedade. E é por isso que a lei de Moisés é colocada dessa forma no seu início, na sua origem. Mas, conforme nós explicamos em Jeremias capítulo 31, dos versos 31 em diante, ali, entre outros textos da Bíblia, foi feita a promessa de que Deus iria lá na frente fazer uma nova aliança com seu povo. Enfim, e nós explicamos como que isso funcionou. Através de Cristo, Deus já veio numa era em que o povo de Israel já tinha mais maturidade, já tinha mais condições de entender um diálogo, e foi assim que Jesus ganhou os discípulos, e Jesus pediu para que, depois da sua ascensão ao céu, após ter ressuscitado, que os discípulos permanecessem em Jerusalém, porque ainda haveria outros judeus que ouviriam a mensagem, o chamado, a orientação de Deus através da boca dos discípulos, e ali, na compreensão da verdade, eles iriam se batizar como uma demonstração de aceitação. E assim aconteceu. E de repente, através dos discípulos, depois que os judeus que ainda eram remanescentes ali em Jerusalém aceitaram a orientação que agora Deus falou para o povo naqueles dias, então agora o evangelho passou a ultrapassar as fronteiras, passou a atingir outros povos, conforme Jesus disse lá em São Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16, ide a todo mundo e pregai o evangelho, e quem crer e for batizado será salvo, e assim por diante. O fato é que foi profetizado a nova aliança, ou seja, não usaria mais aquele método. Agora o povo já com uma certa cultura mais avançada, mais madura, já não era tão arcaico, tão rústico, tão tosco como era do tempo em que Deus tirou eles do cativeiro do Egito. Agora eles poderiam entender com mais facilidade uma linguagem de amor. E é justamente nesse momento, nessa ocasião, que o Deus conosco, que é Cristo Jesus, ele veio e conversou com o seu povo tete a tete e fez com que eles cumprissem uma missão de evangelizar o mundo, mostrando esse seu amor, essa sua lei para o mundo. Esse dever era para o povo de Israel ter cumprido, mas o povo de Israel foi rebelde, foi negligente, foi omisso, e Deus então confiou agora a mesma mensagem que era para o povo de Israel ter passado para o mundo, que era para o povo de Israel ter entendido. Agora Deus confiou essa mensagem para a sua igreja. E é nisso que consiste a nova aliança. Uma aliança agora com uma nova conotação, né? Um novo método de evangelismo. Agora o mundo deveria ser orientado, mas deveria ser mantidos os princípios que foram mostrados na velha aliança. Quais princípios? De Deus não se zomba, de Deus não se escarnece, de que de Deus não se brinca. Então, esses são os princípios que Deus passou ali da velha aliança para o povo de Israel. No entanto, a lei de Deus sempre foi uma coisa boa, a lei de Deus sempre foi exigida por Deus, a lei de Deus sempre foi evidenciada por Deus para o seu povo e será cobrada no tempo do fim. Hoje, para dar continuidade àquilo que nós começamos a falar, aquilo que nós falamos no encontro anterior sobre as duas alianças, vamos falar do outro ponto da antiga aliança, né? E vamos mostrar no que consiste realmente essa nova aliança que ainda mantém vigente a lei de Deus, os 10 mandamentos. Então hoje nós vamos provar que há um diferencial daquilo que foi ensinado do tempo de Moisés até Jesus, e vamos evidenciar mais um outro lado da antiga aliança, e vamos mostrar mais uma evidência da nova aliança, a qual ainda mantém os 10 mandamentos.
O que eu falei ontem é um lado da antiga aliança. Os métodos que Deus usava, o que era o método de explosão, que era o método de coerção, né? Deus pressionando o povo, era o método, isso fazia parte da antiga aliança. Hoje nós já vamos explicar o método escriturário, o método que Deus usou, que na verdade não é o método, mas é a própria aliança antiga que fazia parte da aliança, mas por parte de lei, por parte de instruções, né? Então hoje nós vamos analisar esse lado instrutivo da velha aliança, comparando com a nova aliança, com quanto que no programa anterior, nós explicamos mais os métodos que Deus usou, né, para que fosse tido como antiga aliança e foi alterado a partir da nova aliança. Cristo estabelece a nova aliança. E nós vamos analisar isso, começando com o que está em São João, capítulo 1, verso 17. Se você puder ter uma Bíblia para acompanhar a nossa leitura, com certeza, ao fazê-lo, você irá gravar muito mais estas verdades que vamos transmitir para você a partir de agora. São João, capítulo 1, verso 17, pegando daquilo que falamos no encontro anterior e dando sequência, diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então fica bem claro aqui que nesse sentido do método que Deus usou, que era através do tempo de Moisés, a cultura da época, isso que eu já falei aqui, né? Deus ter sido muito intimidador lá no passado e no tempo de Cristo, agora não precisaria mais usar de intimidação, né? Não precisaria mais intimidar através da sua glória, do seu poder, como foi no passado. Através de Cristo, Jesus ele veio mostrar que Deus é amor, né? A propósito, aquele Deus que conduziu o povo de Israel no passado e intimidava através do seu poder, da sua glória, na verdade era o próprio Cristo. E a graça sempre existiu. Antes de entrarmos mesmo nesse texto de João, que eu li aqui do capítulo 1, verso 17, só para evidenciar que o Cristo, que era o mesmo Deus que conduziu o povo de Israel e que estabeleceu uma aliança com o povo de Israel, veja só o que diz lá em Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías capítulo 1, verso 18. Eu vou ler esse texto porque muitos dizem que antes de Jesus, na antiga dispensação, dizem por aí, na teologia que é dispensacionalista, eles dizem que na antiga dispensação, antes de Cristo, as pessoas eram salvas pelas obras. A partir de Cristo, as pessoas passaram a ser salvas pela graça, né? Mas veja só, por exemplo, entre tantos e tantos e tantos outros textos, Isaías 1,18 diz assim: vinde, pois, e arrazoemos. Ou seja, vamos discutir, vamos analisar. Deus diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E agora ele apresenta aqui a livre escolha, o livre arbítrio que ele concede ali, no caso, no passado, ele concedia para o seu povo. E diz assim o verso 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então veja a graça de Deus concedendo aqui, similar ao que você encontra no Novo Testamento. Aqui Deus está dizendo: vinde, eu perdoo todos os seus pecados. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como as escarlatas, eu os perdoarei. Eu não irei mais fazer questão de lembrar desses pecados. E se você quiser, se você aceitar o meu perdão, a minha graça, então você vai comer do melhor, você vai viver da melhor maneira possível. Caso contrário, se na tua vontade você virar as costas a mim, então virá as consequências. E é justamente isso que o Novo Testamento nos apresenta a respeito da graça desse Deus bondoso, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário.
Antes de morrer, o mesmo Deus já atuava no passado. É por isso que lá em Deuteronômio, no capítulo 6, Deus diz: ouça Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Veja, o assunto do amor era um assunto que já era cobrado, já era vigente, já era evidenciado por Deus para com seu povo, e Deus manifestava esse amor para o seu povo similar ao que você vê no Novo Testamento. Por quê? Porque é o mesmo Deus. Você pode dizer, né, bem, mas o Deus do Velho Testamento era um Deus irracível, era um Deus intolerante, né? Mas como pode se a Bíblia fala que Deus não muda? Para considerar isso, antes de adentrarmos realmente no assunto que nós temos que tratar aqui, da diferença das leis da antiga aliança e da nova aliança, da lei que caducou e daquela que ainda está em vigor, antes de adentrarmos realmente nesse ponto, vamos ver o que está lá em Gênesis, no capítulo 15. Quando Deus chamou Abraão e falou, proferiu uma profecia a Abraão com respeito ao seu povo lá no futuro. A partir do verso 12, Gênesis capítulo 15, a partir do verso 12, diz assim: ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. O verso 13 continua: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Está falando aqui para Abraão o que iria acontecer lá na frente com a sua posteridade, que seria o povo de Israel. Está dizendo que seria afligida por 400 anos. Então é uma profecia que Deus está revelando a Abraão aqui. Mas continua, Gênesis 15, verso 14. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Deus está dizendo, Abraão, vai acontecer isso com o teu povo, mas você não vai ver isso, você vai morrer antes, tá? Irá morrer com ditosa velhice e não vai presenciar isso. E o verso 16 continua: na quarta geração, depois que eles forem escravos lá, 400 anos, na quarta geração, tornarão para aqui. Ele estava lá em Canaã, na terra de Canaã, quando Deus lhe deu essa revelação. Então, está dizendo que ele iria para uma terra alheia, e nós sabemos que foi o Egito, Abraão não sabia, mas depois a história nos diz que foi o Egito. Ficaria lá como escravos 400 anos, e depois está dizendo, na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Que grande mensagem nós tiramos aqui dessas palavras de Deus, logo no início, no livro do Gênesis. Deus falando com o patriarca Abraão. Aqui Deus está nos revelando a sua graça. Ele está falando para Abraão, Abraão, tem um povo lá em Canaã, aonde você aqui está, no caso, onde Abraão estava, tem um povo aqui dos cananeus, que são os amorreus. E eles têm me desafiado, eles têm praticado idolatria, eles têm sido cruéis, eles têm sido ímpios. Então, há todo tipo de maldade com esse povo, os amorreus. Em especial entre os outros ali, que Deus menciona posteriormente. Mas aqui Deus fez menção dos amorreus. Gênesis 15, verso 16. Enfim, o que interessa para nós, que revela a graça de Deus nessa situação, é que Deus fala, Abraão, você ainda não vai se aproveitar da terra prometida, a tua linhagem não vai se desenvolver tão já. Ainda dos seus filhos haverá a grande nação que vai ser o povo de Israel, né? Deus está falando isso para Abraão, e depois eles vão lá para o Egito, vão permanecer 400 anos lá, e é como se Abraão perguntasse, mas Senhor, por que não pode ser agora? E Deus falou, é porque ainda a medida da iniquidade dos amorreus não atingiu o seu auge. Ou seja, eles ainda não ultrapassaram os seus limites que pode realmente
eu considerar como sendo o máximo que o homem pode atingir. Eles ainda merecem oportunidade, eles ainda merecem perdão. Mas quando fala que ainda não ultrapassou a medida, significa que já fazia muito tempo que eles já estavam abusando da tolerância de Deus. Os amorreus, já antes de Abraão, já de longa data, já haviam desafiado a Deus e estavam ali como povo debaixo da sentença de Deus. No entanto, Deus proferiu essas palavras para Abraão. Ainda não, Abraão. Ainda eu vou dar mais um tempo para que cresça a tua linhagem, a tua posteridade, e depois que eles crescerem, eles vão ficar ainda 400 anos como escravos no Egito, né? Quando vocês, da tua linhagem, amadurecerem e se tornarem um grande povo, aí eu vou tirar esse grande povo da tua linhagem, Abraão, dali do Egito, e vou devolvê-los para Canaã, aonde tu estás agora, Abraão. Porque aí terá condições de ser um grande exército, para que através desse exército eu possa ferir os amorreus. Aí eles serão realmente exterminados. Aí eles irão sofrer os meus juízos pelas mãos do meu povo, que é da tua linhagem, Abraão. Estou parafraseando, seria mais ou menos isso o que Deus falou aqui para Abraão, e quando estuda a Bíblia, você comprova o fato, né? A tolerância de Deus. 400 anos para o homem que vive numa média de 100 anos, 80, 100 anos, né? Então é muito tempo, é muita tolerância. Deus então revela a sua graça para aqueles dias. E quando nós lemos as coisas de forma rápida, lá do Velho Testamento, achamos que Deus era implacável, achamos que Deus ele era intolerante, ele era abusivo, era irracível, mas não é nada disso, né? Quando nós lemos com calma, ao invés de ser uma leitura rápida, aí nós vamos entendendo os detalhes e vamos identificando a paciência, a tolerância de Deus, os motivos de Deus. O fato que quando Deus mandava apedrejar homens, mulheres, crianças e mandava arrasar todas as cidades lá no Velho Testamento, aquilo tinha um motivo principalmente para salvar o resto da nação e o resto do mundo, que estava sendo considerado ali, porque eles precisavam conhecer o coração de Deus, precisavam conhecer esse Deus que tem disciplina, esse Deus que tem valores, esse Deus que tem juízo, e eles precisavam saber que com Deus não se brinca. E a informação está ali no Velho Testamento e serve para nós hoje. E para as pessoas que acham que o Deus do Novo Testamento é um Deus diferente, Deus deixou um recadinho ali, lá no Novo Testamento, né, no livro de Atos, para com Ananias e Safira, que mentiram para o Espírito Santo, mentiram para Deus, e do jeito que Deus fulminava ali no Velho Testamento, Deus continuou dizendo, olha, eu sou o mesmo Deus. Por terem mentido ali na ocasião sobre o dízimo, mentiram para Deus, aquele casal, Ananias e Safira, eles caíram mortos ali aos pés de Pedro, do apóstolo Pedro, e Deus deixou o recadinho bem claro para nós, que Deus não muda. E as pessoas, na verdade, estão dizendo que o Deus do Velho Testamento é como se Deus fosse um Deus diferente, e o do Novo Testamento agora é um Deus mais amoroso, é um Deus que cresceu, é um Deus que analisou melhor e resolveu mudar as leis para deixar em conformidade com as falhas dos homens. Deus não muda e a sua lei ela é a expressão exata do seu caráter. Então a sua lei não muda. Eu já havia dito aqui o porquê disso nos encontros anteriores, como é impossível mudar se os textos que falam sobre a lei aqui forem bem analisados, se verificará que é impossível mudar. Então a lei é a expressão exata do caráter de Deus. Cristo veio viver a lei de forma que ele feriu os hipócritas do seu tempo, os fariseus, os príncipes, os saduceus, enfim, todos aqueles que queriam demonstrar que eram exemplo para os homens. Jesus jogou por terra aquela falsidade deles e Jesus mostrou o quão perfeita é a lei de Deus, o quão eterna. O apóstolo Paulo falou isso, nós vimos ali no encontro anterior, Romanos 7, do versículo 7 em diante. Vamos ver ali como Paulo falou, Romanos 7. Estou, na verdade, só reforçando e já vamos entrar ali no assunto de hoje. A partir do verso 7,
realmente, ele vai falando da importância da lei e ele vai falando sobre os 10 mandamentos, porque ele dá referência aos 10 mandamentos aqui, depois do verso 7, e aqui no verso 12 ele diz, Romanos 7, verso 12, por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Então, não mudou a lei de Deus, ela é santa, justa e boa. Da mesma forma que foi defendido a lei de Deus no Velho Testamento, por todos os profetas e por Moisés ali, aqui também nós vemos sendo defendido no Novo Testamento. No próximo encontro, nós vamos mostrar muitos detalhes sobre o sábado de uma forma especial. Mas hoje, dando continuidade sobre a visão daquilo que era uma velha aliança e foi caducado, que deveria ser caducado por Jesus, que já foi explicado no encontro anterior, hoje, então, nós vamos dar sequência, vamos dar um segmento àquele assunto da velha aliança e para mostrar agora o lado da orientação, o lado dos ensinos da velha aliança que deveriam ser caducados. O que caducou, que foi ensinado no encontro passado, foi mais o assunto do método que Deus usou, que era obedece para viver, desobedece e morre. Então era o método, esse sistema de cobrar obediência da parte de Deus. Os motivos eu já expliquei um pouco aqui, expliquei melhor no encontro anterior. Se você quiser realmente esclarecimento sobre isso, assista o último vídeo, o vídeo de número 30, que você ficará esclarecido a respeito. Então, faz parte da velha aliança o método de Deus conduzir as coisas com seu povo, fazer com que o povo obedecesse por intermédio da lei. No entanto, sempre foi cobrado o coração, né? É o coração que importa, mas Deus precisou usar este método para que o povo não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda. Hoje, fazendo parte da mesma mensagem sobre a velha aliança que durou desde Moisés e deveria caducar quando Cristo veio ao mundo, né? E agora, então, nós vamos analisar esse assunto. Aquilo que foi lido lá em São João 1,17, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram de Jesus Cristo. Isso vai ser evidenciado de uma forma melhor hoje. Então, se você puder pegar a sua Bíblia aí, vamos analisar esse detalhe. Vamos começar com o que está ali em abra ali em Deuteronômio, capítulo 24. Capítulo 24. Não, Êxodo, capítulo 24, verso 12. Êxodo 24. Você vai ver que a Bíblia fala de forma muito distinta entre duas leis. E é aí que muitas pessoas ficam confusas. Há confusões daquilo que foi explicado no encontro anterior, e foi explicado, e foi sanado, eu acredito, né? E foi citado um pouco aqui agora, mas também o que vai ser citado a partir de agora, há muita confusão por parte do povo. Então, vamos ver aqui no que as pessoas ficam confusas com respeito à lei de Deus, que o Novo Testamento, que na verdade é uma lei que era transitória e, portanto, caducou quando Jesus veio a este mundo. Então vamos ver uma distinção. Primeiro vamos ver sobre a lei de Deus. Êxodo capítulo 24, 12 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Então a Bíblia está fazendo uma distinção. Aqui temos claramente uma lei que Deus particularizou. Deus escreveu com seu dedo em tábuas de pedra, né? Então aqui temos uma lei em particular. Mas a lei, existe uma outra lei que trata-se do Pentateuco, que a Bíblia fala que existe a lei que diz respeito aos 5 livros que Moisés escreveu, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses 5 livros, o Pentateuco, escrito por Moisés, ali então fala também como sendo esses 5 livros a lei de Moisés. Mas também, além dessa especificação no Novo Testamento, que as pessoas têm que saber distinguir uma coisa da outra, tem a lei que é a lei cerimonial, que é uma lei que diz respeito
as atividades do santuário. Então, existe uma lei que é escrita por Moisés, que é o Pentateuco, e ali inclui ordens, obrigações sanitárias, obrigações de casamento, obrigações judiciais. Existem vários tipos de regras. Deuteronômio, capítulo 21, por exemplo, dá algumas orientações como que o povo de Israel, como nação, naqueles dias, deveria se comportar ali como nação. As suas regras civis deveriam ser executadas ali como nação. Faz parte da lei de Moisés ali, dos escritos que estão ali no Pentateuco. E também diz respeito da lei de Moisés às leis cerimoniais. Então são instruções que Deus notificou a Moisés e Moisés escreveu num livro. E é diferente a lei de Deus, que foi escrita por Deus em pedras, e Moisés escreveu num livro, o Pentateuco, e o Novo Testamento fala dessa lei e também faz uma distinção, às vezes, das leis apenas cerimoniais. E quando você souber o que é a lei de Deus, o que é o Pentateuco no seu todo, e quais são as leis cerimoniais descritas na Bíblia, do Velho Testamento, você vai entender quando o apóstolo Paulo, que às vezes que muito fala sobre a lei, né? O apóstolo Paulo, muitas vezes, ele não define a qual lei ele se reporta, mas conforme ele conduz o assunto, você conhecendo isso do Velho Testamento, você vai entender a que lei o apóstolo Paulo se refere. Por isso é importante, antes de entender o Novo Testamento, entender o Velho Testamento. Porque o Novo Testamento não vem para derrubar, para anular o Velho Testamento. Vem para confirmar e vem para ampliar o Velho Testamento. Então, o Novo Testamento vem realmente para realçar aquilo que já existia. Enfim, nós temos aqui em Êxodo capítulo 24, verso 12, a lei de Deus, que foi escrita por ele, mas vamos lá ver a lei de Moisés. Neemias 8, 1 a 3. Neemias 8, 1 a 3 diz assim: E chegando ao 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Aqui está falando já do Pentateuco. Então temos aqui um diferencial. Uma foi a lei de Moisés. Agora, o livro da lei de Moisés é todo o Pentateuco. Por que fala que é o livro da lei? Porque aqui está a lei de Deus, nos escritos de Moisés. Por isso é o livro da lei. Mas tinha outras leis que eram, conforme eu disse, as leis civis do povo de Israel e as leis cerimoniais. E assim temos esse livro que Moisés escreveu. Mas continua, Neemias 8, verso 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Aqui fazendo referência ao livro da lei. Tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas. Desde a alva, ou seja, desde o amanhecer, quando o sol apareceu, até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Então nós temos aqui essa distinção e vamos aprendendo o que o Velho Testamento fala a respeito das leis, para quando chegar lá no Novo Testamento, você seja enganado por uma má interpretação, talvez da tua própria leitura, ou mesmo por outros que abrem a Bíblia e se julgam orientadores bíblicos, e ali eles fazem uma interpretação equivocada, e você agora vai aprender o que a Bíblia diz realmente a respeito da lei de Deus, e aquilo que caducou e aquilo que ainda está em vigor. Então vemos aqui também um livro, uma lei que na verdade se trata dos escritos de Moisés, que foi feito no livro. A Bíblia fala que Deus anunciou a sua lei. Quem falou a sua lei foi Deus. Veja isso lá em Êxodo capítulo 20. O versículo 1 diz assim: Então falou Deus, todas essas palavras. Quem falou foi Deus. Foi Deus que anunciou. Ainda, depois que citou os 10 mandamentos aqui faz uma reportagem aos 10 mandamentos, no capítulo 20.
Agora o verso 22 de Êxodo diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Viste que dos céus eu vos falei? Veja, quem falou, quem anunciou esta lei para o povo foi o próprio Deus. Agora, como que o povo conheceu as outras leis, sem ser os 10 mandamentos? Vamos ver Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24. Veja, o verso 3 e o verso 4 diz assim: Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor. Então Moisés teve a lei que Deus falou e Moisés não precisava repetir aquilo, porque Deus falou e o povo ouviu. Agora, essa lei aqui, citada nessas palavras, é Moisés que falou para o povo. Diz respeito àquilo que é a orientação de Deus, que não é os 10 mandamentos. Aquilo que Deus combinou com Moisés tete a tete. Foi de fato dado por Deus, mas assim como os 10 mandamentos, Deus falou para o povo, mas Deus deu para Moisés e Moisés passou para o povo. São João 1, verso 17, o primeiro texto que nós lemos. A lei foi dada por Moisés. Por quê? Porque Deus deu a lei para Moisés e Moisés deu para o povo. E tanto as tábuas dos 10 mandamentos, como as outras instruções que foram passadas no livro por Moisés, foram dadas de Moisés para o povo. Mas uma coisa é a lei de Deus e outra coisa é aquilo que é tido como escritos de Moisés, tido como lei de Moisés. Então vamos ler de novo. Êxodo 24, 3. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que falou o Senhor, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então Moisés escreveu. Foi Moisés que escreveu. Não é os 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos foi Deus que escreveu. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela manhã, de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Ainda em Deuteronômio 4, veja lá. Deuteronômio 4, nós temos esta luz aqui. O verso 44 e o verso 45, nós lemos: Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Então, nós estamos identificando aqui uma lei que é distinta dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos é da parte de Deus, que o povo ouviu, mas ele só passou para Moisés, porque as tábuas estavam com Deus, passou para Moisés as tábuas da lei, e Moisés passou para o povo através dessa situação. Mas esta aqui é diferente. O verso 44 de Deuteronômio 4, leio de novo. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Foi ele que falou. São esses os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Duas leis. Uma da parte de Deus e outra da parte de Moisés. Bem, só para detalhar, eu acredito que você sabe, mas vamos ver o que diz Êxodo 31, 18. Êxodo 31, 18. Diz assim: E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Veja, eu sei que você sabia, mas para confirmar, usando a Bíblia, veja que a escrita foi o dedo de Deus, em tábuas de pedra. Mas o que diz lá? Mas vamos ver ainda, aqui no capítulo 32 de Êxodo, para reforçar o assunto. E voltando-se, desceu Moisés. Êxodo 32, verso 15. Diz assim: E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Então, Deus passou para Moisés essas tábuas e ele passou para o povo. Tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida em tábuas. Então veja, aqui está um identificador inquestionável de que essa é a lei de Deus. Nenhuma parte da Bíblia você encontra tanta atenção
como os 10 mandamentos. Qualquer livro da Bíblia, qualquer orientação da Bíblia, exortação, qualquer conselho da Bíblia é de suma importância. Né? É importantíssimo nós considerarmos, porque é a palavra de Deus para nós. Mas tamanho é a lei de Deus, que a importância dessa lei, que Deus não usou Isaías, Jeremias, Ezequiel, não usou Davi, não usou nenhum dos profetas pequenos ou grandes, ninguém, nem o próprio Moisés, Deus deixou que escrevesse essa lei. O próprio Deus tomou providência de escrever com seu próprio dedo em tábuas de pedra. Escrever na pedra é um sinal de perpetuidade, é um sinal de que aquilo é diferente das outras. Então, esse destaque, escrever com o dedo de Deus em pedras, então a única parte da Bíblia que não foi inspirada, podemos dizer assim, é os 10 mandamentos, porque todas as demais orientações da Bíblia, por importante que sejam, foram inspiradas. Deus usou homens para trazer as mensagens que devemos considerar e amar e colocar em nossos corações. Mas os 10 mandamentos, tamanha a sua importância que Deus mesmo tomou a providência de escrever. Então, a única parte que não é inspirada foi diretamente da parte de Deus aos 10 mandamentos. E temos aqui, então, que foi Deus que escreveu. Mas Deuteronômio 31, vamos lá para Deuteronômio, capítulo 31, os versos 9, diz assim: Esta lei escreveu-a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e todos os anciãos de Israel. Então veja, esta lei aqui que está se referindo no Velho Testamento, que são os escritos que diz respeito ao Torá e diz respeito às leis cerimoniais também, foram escritas por Moisés. E essas daqui ele deu aos sacerdotes, filhos de Levi, em outras palavras, deu aos levitas. E veja o verso 24 do capítulo 31 ainda, diz assim: Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, veja, Moisés escreveu esta lei num livro. Então, é isso que o Velho Testamento confirma, diferenciando do Velho Testamento, diferenciando da lei de Deus. Deuteronômio 10, verso 5. Vamos lá ainda para o capítulo 10 de Deuteronômio. Diz assim: Virei-me e desci do monte, e pus as tábuas da arca que eu fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Então, a lei de Deus, ela foi colocada na arca. E você pergunta, mas em que parte da arca a lei de Deus, que é distinta, a única que Deus escreveu, dando um realce especial nessa mensagem, nessa lei. Aonde essa lei foi colocada? Em cima da arca, ao lado da arca, enfim. O que a Bíblia diz? 1 Reis 8:9. 1 Reis 8:9, nós lemos assim: Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, ao saírem da terra do Egito. Quando fala nada, fazendo referência àquilo que estava dentro da arca, não existia nada em questão de lei, a não ser os 10 mandamentos. Somente os 10 mandamentos. E aqui nós vemos uma preferência, uma discriminação, uma distinção da lei de Deus, para que pessoa nenhuma fique aí dando desculpa. Não, a lei de Deus era muitas outras. Tem grupos aí que diz que havia mais de 613 leis de Deus que era igual aos 10 mandamentos, e os 10 mandamentos era uma lei qualquer que não tinha valor nenhum, e fazem um grande malabarismo para poder destruir essa lei de Deus, a qual Deus vai cobrar em juízo. Nós vamos ver aqui no final. Mas veja, o que diz lá em Deuteronômio, no capítulo 31, verso 24 a 26. Eu já li o verso 24 deste capítulo, mas vamos ler agora do 24 ao 26, diz assim: Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, veja, agora o verso 25 vai esclarecer uma distinção muito clara. Enquanto a lei de Deus foi colocada dentro da arca e foi colocada por Moisés dentro da arca, olha só o que diz essa lei que Moisés escreveu, que não foi Deus, mas foi Moisés que escreveu. Deuteronômio 31, 25 continua. Então, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo:
tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então nós temos aqui esta clara distinção, né, que Deus fala aqui para que a lei de Deus seja colocado de uma forma diferente, né, para que seja colocado não dentro da arca conforme os 10 mandamentos, né? A Bíblia fala que os 10 mandamentos foi colocado por Moisés dentro da arca. Ali fala que agora esta lei escrita no livro por Moisés foi colocado ao lado da arca. Enfim, nós vamos ver agora uma outra distinção que diz que esta lei de Deus, para distinguir, né, ela tem leis, tem os sábados semanais. Porque nós vamos verificar que as leis de Moisés têm sábados também. Mas aí que está o Novo Testamento quando fala, e se nós não sabemos diferenciar uma coisa da outra, nós apanhamos todas as leis, colocamos no mesmo bojo, na mesma sacola e falamos é tudo uma coisa só. E se Deus ali no Novo Testamento diz que a lei foi abolida, então o 10 mandamentos está dentro do mesmo rol de leis que devem ser abolidas, devem ser negligenciadas, mas vamos saber fazer a diferença, né? Vamos ver lá em Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, que fala sobre o sábado, que você já leu, mas vamos confirmar aqui. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. A reportagem aqui dessas palavras da guarda do sábado é a época da criação. Então, Deus falou que do jeito que ele fez lá ao criar o homem, e foi para o exemplo do homem que Deus fez tudo aquilo, né? Basta ver lá em São João, capítulo 13, verso 15, Jesus falou, tudo que eu fiz foi para exemplo. Isso eu já citei no encontro anterior. Isaías 40, 28 fala que Deus não se cansa nem se fadiga. Se Deus não se cansa, por que ele descansou no primeiro, 7º dia? Foi para dar exemplo. E aqui ele enfatizou, em outras palavras, no Decálogo, o 4º mandamento. Porque em 6 dias fez o Senhor, então você fará. Eu fiz para que você pudesse seguir os meus passos. Volto a dizer, São João 13, verso 15. O próprio Jesus, que é o Criador, que é aquele que acompanhou o povo de Israel, é o exemplo do homem. E aqui esse método de dar exemplo e de falar a teoria e a prática para instruir os seus filhos é da índole de Cristo. O Emanuel, o Deus conosco. E ele, ao ter criado o homem, ele fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º dia para dar exemplo, e ele trabalhou 6 dias para dar exemplo, e abençoou e santificou o sábado. E aqui ele está lembrando esse fato da criação. Enfim, mas nós temos aqui a semana instituída por Deus lá na criação, a semana de 7 dias, tendo o último dia da semana, o último, não o primeiro, para que nós lembremos e coloquemos em prática que não é um dia que Deus deixou para judeu, para todos os povos, para todos os homens. É por isso que Jesus falou, o sábado foi feito por causa do homem. Então, desde que o homem foi feito naquela ocasião, lá na criação, o sábado foi feito para o homem, para aquela ocasião e para todos os homens, conforme você vê lá em Isaías 56, dos versos 1 em diante. Enfim, agora vamos ver os sábados que possuía a lei de Moisés, que na verdade, adentrando na lei cerimonial. Diz assim, Levítico 23, verso 24, diz assim, Deus falando, né? Fala aos filhos de Israel dizendo, no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombeta, santa convocação, ou seja, santa reunião. E o verso 25, nenhuma obra servil fareis,
mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Quando fala nenhuma obra serviu, né? Então fala que é realmente, conforme diz o verso 24, é dia de descanso, é sábado. O verso 27 falando do dia da expiação. Aqui foi falado sobre o Pentecostes, né? O verso 27 diz assim: mas aos 10 deste mês, sétimo, será dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis ofertas queimadas ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. O verso 32 arremata aí sobre o dia da expiação, dizendo: sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso sábado. Então aqui está pedindo descanso nesses dias, porque era um dia especial, eram datas fixas, né, do ano, né? Existem 52 semanas cada ano, né? E havia dias especiais que caíam essas comemorações, esses festivais. Aqui na Bíblia também chama de dia as festas, as vossas festas ou os vossos sábados. Então, eram dias especiais que eram profecias referente à obra de Cristo também. Assim como todo o ritual do santuário, todos os afazeres dos sacerdotes e essas datas fixas, como a Páscoa, por exemplo, diz respeito ao ministério de Cristo Jesus a nosso favor no santuário celestial. O livro de Hebreus procura explicar muito isso. Enfim, e tinha então também o dia da expiação. Aqui ainda no verso 37 ao 39 nós lemos assim. Levítico 23, 37 ao 39. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santa convocações, né? Para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifícios e libações. Veja, nessas festas fixas havia essas oferendas, holocausto, que é sacrifício, né? Oferta de manjares, comidas, sacrifícios e libações. Libações são bebidas. Comidas, bebidas, sacrifícios, cada qual em seu dia próprio. Agora, veja, essas festas fixas, que era um dia do ano, né? Que o ano tinha 52 semanas. Então, dentre esses dias das 52 semanas, vez em quando caía uma data especial, né? Dessas festas chamadas de sábados ou festas fixas. Mas veja o verso 38. Além do sábado do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Então, complementando o verso 37 com o verso 38, você vê que além do sábado do Senhor, deveria ter esses outros sábados. É assim que começa o verso 38. Levíticos 23, verso 38. Além das festas fixas, da Páscoa, a festa dos pães asmos, havia seis festas especiais para o povo de Israel, e dessas 6 festas, havia 7 sábados especiais. Quais eram essas festas? Que eram a Páscoa, era os pães asmos, era as festas das primícias, depois tinha a festa dos Pentecostes, depois havia as festas das trombetas, as festas do Yom Kippur, do perdão, e finalmente a festa dos tabernáculos. Eu não sei se eu confundi, 7 festas. Enfim, eu sei que nessas festas especiais que você encontra aqui, havia os sábados que eles deveriam observar, conforme nós lemos aqui, que distingue do sábado do Senhor. E veja, para enfechar aqui, o verso 44, Levítico 23, 44. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Veja ainda o verso 4 e 5. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa tinha das primícias, tinha dos Pentecostes. Então, nesses dias especiais, era dia de descanso, era chamado de sábado, festas fixas. E quando você encontrar na Bíblia, e era longo aquele sábado,
quando há essa expressão, era longo aquele sábado, você vai encontrar isso na Bíblia em algumas ocasiões. Isso é para indicar que houve uma junção entre, por exemplo, a festa da Páscoa com a festa, ou sábado do Senhor. No caso de Jesus, fala isso, né? Era longo aquele sábado, porque a Páscoa caiu bem na sexta-feira, que era uma data fixa, não precisaria cair numa sexta-feira, porque caía no dia 14 de Nisan, de acordo com a lua ali, e podia cair numa terça, numa segunda, ou mesmo no mesmo sábado, ou no caso, quando Jesus foi para morrer, o dia 14 de Nisan, que era a festa da Páscoa, caiu justamente numa sexta-feira. E você vai ver a expressão ali, era longo aquele sábado, porque culminou com o sábado do Senhor, conforme você vê aqui esse diferencial, Levítico 23, 37 e 38. Bem, diz a Bíblia também, veja lá, que era espiritual. Romanos 7,14. Vamos lá para o livro de Romanos, capítulo... O apóstolo Paulo, ele muito fala da lei e ele tem aquela situação que se você não entender o Velho Testamento, você vai fazer uma salada das leis ali e vai achar que tudo está errado. Mas veja, o apóstolo Paulo fala muito da graça de Deus, fala muito do amor de Deus, e às vezes dá até a entender pelos seus escritos que nenhuma lei está em vigor. Todas as leis caíram. No entanto, aqui no capítulo 7, nós já mencionamos no encontro passado, veja o que ele diz a respeito da lei dos 10 mandamentos. Para confirmar que os 10 mandamentos, leia a partir do verso 7, que você vai ver que ele faz uma referência aos 10 mandamentos. Mas no verso 14 ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, fazendo referência aos 10 mandamentos, ele elogia dizendo que a lei ela é espiritual. E aí no verso 12 ele fala sobre essa lei da seguinte forma: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Usou as mesmas expressões dos salmistas, dos profetas, quando se fala dos 10 mandamentos, que é a lei de Deus. Não pode caducar uma lei desta, né? Então, é uma lei espiritual. Em Hebreus 7,16, você já vai ver o que a Bíblia fala sobre a lei de Moisés, que é aquela que foi escrita no livro e tem todos aqueles ensinos civis, religiosos, e tudo aquilo era sombra das coisas que estariam para vir. Então veja, em Hebreus, capítulo... vamos ver aqui, Hebreus 7,16. Capítulo 7, verso 16 diz assim: constituído não conforme a lei de mandamentos carnal. Veja, ele está falando de uma lei que era de sacerdócio. Se você for analisar o cotítulo ali, do capítulo 7, antes do verso 11, na minha Bíblia pelo menos traz aqui, fala do sacerdócio levítico, mas leia que você vai ver, está falando aqui no livro de Hebreus, todo o livro de Hebreus fala do ritual do santuário. Então, falando daquele ritual do santuário, ele faz uma referência à lei, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vinda indissolúvel. Então, fazendo referência a essa lei, é uma lei carnal, O capítulo 10, verso 8, vamos ver ainda. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quisesses, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então fala aqui da lei que diz respeito a sacrifícios, a holocaustos, oblações e tudo que diz respeito a cerimoniais, A lei aqui citada do livro de Hebreus era uma lei carnal. O capítulo 9, os versículos 9 e 10, fazendo referência a essa lei cerimonial que Moisés escreveu, que deveria caducar, e Jesus, quando veio, ele fez com que as cerimônias terminassem. É por isso que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Enfim, o que aquelas leis diziam que Moisés escreveu? Capítulo 9, verso 9 e verso 10. É isto uma parábola para a época precedente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes, ou seja, tudo aquilo que falava que era para fazer, que o povo de Israel fez,
de sacrifícios e todo aquele cerimonial, aquilo era ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, aperfeiçoava eles porque era o único meio deles se achegarem a Cristo, para eles entenderem a malignidade do pecado e o plano da redenção de Deus. Mas continua o verso 10. Os quais não passam de ordenanças da carne. Veja, o que é ordenança? A lei de ordenanças, quando se fala ordenanças, lei de ordenanças, são essas coisas que ele está citando aqui. E continua, são ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas ablusões impostas ao tempo oportuno da reforma. Ou seja, tudo aquilo prefigurava a volta de Jesus, apontava para Jesus. E eles tinham que, antes de Cristo, os sacerdotes, e eles, desde o tempo de Moisés, foi orientado, aquela prática, aquela conduta, todo aquele cerimonial, era para eles terem em mente a profecia do Salvador que no futuro viria e tudo o que ele realizaria em prol da salvação dos seres humanos. E é por isso que eu disse aqui, ao ter morrido, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A morte de Cristo representou o fim, a consumação de todos aqueles cerimoniais. E é isso que fala da lei de Moisés que deveria caducar, que tanto as pessoas ficam dizendo, olha, é os 10 mandamentos. Não, é somente os cerimoniais. Porque os 10 mandamentos, nós já vimos, não é toda aquele tabernáculo com as suas mobílias. Os 10 mandamentos é um modo de mostrar do plano da redenção como que o homem deve se identificar do sangue do Cordeiro até a presença do Pai. Então, para mostrar o local aonde o Pai atua como juiz, você encontra lá em Apocalipse 4, capítulo 5, ele ali no lugar santíssimo do santuário celestial, atuando como juiz. E naquele momento, no capítulo 4 de Apocalipse, se manifesta o Cordeiro de Deus com o seu sangue, que foi prefigurado isso através do Cordeiro que morria ali, lá fora, no pátio, no altar de ofertas queimadas, e o seu sangue lá no dia do Yom Kippur se levava perante a lei. O Yom Kippur é o 10º dia do 7º mês, era o dia do perdão. Então o sangue do Cordeiro era levado para dentro do tabernáculo, nesse dia especial colocado ali na presença da arca, aonde era o local aonde se executava o juízo de Deus. E isso era tudo uma prefiguração daquilo que Deus faz por nós no céu. Apocalipse 11:19 fala, abriu-se a arca lá no céu e foi visto ali a arca no seu santuário. Enfim, nós temos que ter essas lições e não confundir a lei de Deus e dizer que era um dever para o povo de Israel. Eles costumam, as pessoas que não aceitam os 10 mandamentos, costumam dizer, não, nós aceitamos até 9 mandamentos, mas o sábado não. Ora, por que vai tirar o sábado dos 10? O sábado estava junto, para mostrar que toda aquela lei é imperiosa, toda aquela lei é de valor, é a lei de Deus. Então, não há nenhum apoio bíblico para tirar o sábado para justificar a guarda do domingo nos dias de hoje. É o 7º dia que Deus sempre exigiu e, ao obedecer, a pessoa estará se colocando a favor da vontade de Deus, se colocando como um filho de Deus. Então, há uma rebeldia, essa coisa toda da pessoa querer pisar no 4º mandamento, justo o mandamento que reconhece Deus como Criador. Enfim, nós temos aqui também essa colocação. Veja no capítulo 8, já que estamos em Hebreus, também fala que a lei da liberdade, tem outros textos aqui que falam da lei da liberdade, mas deixa eu ver se eu encontro mais alguma coisa aqui para passar. No capítulo 8, o versículo 10, diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, falando aqui da nova aliança, e se você for analisar aqui nos versos que fazem parte desse versículo aqui, os versos anteriores e posteriores fala da nova aliança. E essa nova aliança diz respeito a não mais a lei estar em pedras, mas estar na nossa mente e no nosso coração.
Então Cristo, ele ratificou a promessa, já não é mais aquela aliança feita no passado, os métodos que Deus usou no passado, desde o tempo de Moisés, Deus precisou usar um método na linguagem que o povo rústico tinha que entender, mas agora, ao tempo de Cristo, Deus se revelou como sendo realmente um Deus de amor, um Deus de tolerância, um Deus de paciência e, na verdade, ao mesmo tempo, um Deus de juízo, porque Deus não muda. Então, a paz e a justiça se beijaram, diz o livro de Salmos. A misericórdia e o juízo de Deus andam de mãos dadas. E é isso que Jesus veio mostrar. Quando a mulher samaritana pecou, Jesus perdoou e disse, vai e não peques mais. Então, não transgrida mais a lei de Deus. E Deus, então, ele veio através de Cristo Jesus, que é Cristo e é Deus, mostrar ao homem como que realmente é o caráter de Deus, e os homens tiveram o privilégio de ver este fato. Enfim, quando você puder ler o capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8, 9, 10, o livro de Hebreus trata muito deste fato, e diz que realmente há uma distinção. Agora vamos lá para o livro de Colossenses, o capítulo 2. Eu quero mostrar aqui para concluir o capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falando da lei cerimonial. E aqui ele diz assim, o verso 14, ele vai falando da lei cerimonial aqui, você analisa a partir do verso 8 de Colossenses 2, a partir do verso 8, você vai entender que ele está fazendo referência às coisas de Deus. E agora ele fala aqui no versículo 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Veja, aquilo que Jesus cancelou da obra dele por nós, que já não existe mais, constava de ordenanças. Você se lembra daquele texto que nós lemos lá de Hebreus, da lei de ordenanças? Lá no capítulo 9, por exemplo, fala das leis de ordenanças, que é a lei da carne, a lei que deveria ser caducada, e era só uma profecia e diz respeito a comidas, bebidas e outras coisas mais, e a sacrifícios. Então, é sobre essa lei de ordenanças que está sendo reportado aqui nesse texto de Colossenses. Tendo cancelado o escrito de dívida, não é os 10 mandamentos, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, Jesus, ele venceu Satanás e toda a hoste pecaminosa, Então, ele cumpriu a profecia que foi dita através dessas alegorias. Agora, o verso 16 e 17, olha a recomendação que você encontra ali no Novo Testamento. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de dia de festas, ou de lua nova, ou de sábados, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festas, sábados, e todas essas coisas eram sombra das coisas que haveriam de vir. Aqui está sintetizado nesses 2 versos tudo aquilo que eu expliquei para você. Tudo aquilo, diz que ele está se reportando aqui, as leis de ordenanças, as leis que eram cerimoniais, que foram escritas por Moisés e faz parte da antiga aliança e deveria ser caducada, porque Cristo, ele veio confirmar e Cristo, ele veio ampliar a compreensão dos homens a respeito do caráter de Deus. Então, o que foi profetizado a respeito dele, através dessas ordenanças, desses cerimoniais escritos por Moisés, então, isso aqui, Jesus, essa parte Jesus cumpriu. E veja só que ele usou uma sequência. Vamos ler de novo o capítulo 2, verso 16. Ninguém, pois, vos julgues por causa de comida, bebida, dia de festas, lua nova ou sábados. Então, grave bem essa sequência. Abra ali no livro de Esdras, em 2 Crônicas, capítulo 23, nós lemos assim, o verso 18. 2 Crônicas 23, verso 18, lemos assim.
entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para o encargo da casa do Senhor, para oferecer holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, com alegria, com cantos, segundo a instrução de Davi. Tudo bem. Aqui está falando do holocaustos que deveria ser oferecido ali, correto? Que é a lei de Moisés. Mas vamos ver aqui no capítulo 30, ainda do mesmo livro, 2 Crônicas, 30, verso 16. Diz assim: tomaram seus devidos lugares, e segundo a lei de Moisés, o homem de Deus e os sacerdotes aspergiram sangue, tomando das mãos dos levitas. Estamos só lendo mais alguns textos do Velho Testamento para ver que fala da lei de Moisés, né? Ainda vamos para Esdras 3, verso 2. Esdras 3, verso 2. Diz assim: levantou-se Josua, filho de Josada, que a seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e a seus irmãos edificaram o altar a Deus, para sobre ele oferecer o holocausto, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Em outras palavras, nós estamos vendo que essa lei de Moisés era uma lei de cerimoniais, essa lei que diz respeito às cerimônias que deveriam ser oferecidas ali, né? Enfim, o fato é que está dizendo para que ninguém seja julgado com base em sábados, e nós já vimos lá em Levítico 23 que esses sábados diz respeito a essas cerimônias que eram de datas fixas. Eram dias fixos do ano que se comemorava ali do cerimonial do santuário. Mas veja ainda aqui em Efésios dá uma reforçada nisso, e muitas pessoas ficam confusas quando leem esse texto de Colossenses e Efésios capítulo 2, também quando leem assim o verso 14 e o verso 15, que diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ou seja, aquele cerimonial era para o povo de Israel, né? Então aquilo caiu. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Tanto lá em Colossenses como aqui em Efésios, o apóstolo Paulo ele procura especificar o que está lá no livro de Hebreus. As leis de ordenanças que diz respeito às leis cerimoniais. E continuando o texto: para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Enfim, então o trabalho de Paulo aqui, como evangelista dos gentios, é mostrar que a lei de Deus é uma lei que ela é para todos os povos. E, na verdade, o que caducou foi as ordenanças, as leis de ordenanças. Conforme você lê lá no livro de Hebreus, Hebreus 9, verso 10, Hebreus 9, verso 9, verso 10, fala que não passa de ablusões como comidas, bebidas, e nós vimos aqui, consistia também de sábados, lua nova, sábados. Eles tinham que observar essas datas, que eram datas fixas, que estavam ali no ano para serem observadas como festas. Então as pessoas confundem o sábado do Senhor, do decálogo, e confundem a lei de Deus, o próprio decálogo, e acha que quando Jesus morreu na cruz, o decálogo deixou de existir. Então, eles não podem destruir: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não desonrar pai e mãe, não tomar o nome de Deus em vão. Eles não podem destruir os 9 mandamentos, e eles se contradizem. Não, a lei foi abolida. Aí quando você passa para essas pessoas como poderia essas preciosidades, esses valores da lei serem abolidos, sendo que isso é um crime contra a humanidade e contra o coração de Deus. Então, quando você comprova isso para as pessoas, aí eles falam: não, então foi abolido só o sábado. Mas sendo que esses estão em vigor e o sábado está inserido entre esses outros mandamentos,
Aí eles ficam confusos tentando dizer que era um sábado cerimonial, que era um sábado para os judeus, e quando leem para provar o que diz, eles leem esses textos e não percebem que está se referindo às leis de ordenanças. Eles deveriam tomar muito cuidado antes de expor um conceito teológico, um conceito bíblico, porque a Bíblia, ela se explica por si mesma. E nós já vimos o diferencial aqui, e o que é de Deus, ele tomou providências de escrever com seu próprio dedo. E o que é aquilo transitório, ele deixou Moisés escrever. E nem sempre tudo que foi escrito por Moisés é transitório. Nós temos que saber diferenciar uma coisa da outra. Uma que apontava para a Cristo Jesus, que foi transitório, uma outra coisa que apontava para aquele momento, para aquela época, que também foi transitório, e outra coisa são os princípios que permanecem, e temos que saber identificar as coisas. O importante é entendermos que Deus, ele não muda e a sua lei não muda. Para terminar, vamos ver lá o que diz Apocalipse 14. Apocalipse 14, o versículo 6 e 7. Uma mensagem que é dita para que nós preguemos para o mundo todo no tempo do fim. Diz assim, capítulo 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno. Veja, o evangelho eterno é a mesma mensagem que o mundo deve ter consciência. Não há salvação pelas obras e depois pela graça. Sempre é pela graça, por intermédio de Cristo Jesus. E o mundo deve ser conscientizado deste fato, né? Então, vi um anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar e as fontes das águas. Isso envolve a observância do quarto mandamento, o qual o capítulo 7, dos versos 1 ao 3, fala que é da lei de Deus, da lei do Criador. Porque fala que aquele que traz o selo de Deus, ali em Apocalipse 7, ele traz o selo do Deus vivo. E o selo do Deus vivo é uma referência àquele que criou os céus, a terra e o mar. E aqui, então, faz um chamado para que adoremos aquele que está na sala de audiência da corte celestial, lá no santuário celestial. Começou um juízo no céu e ele está a julgar. E nós lemos aqui, a primeira referência é temei a Deus e dai-lhe glória. Como que ele está a julgar e como que essa frase temei a Deus se reporta à guarda dos 10 mandamentos? Vamos ver lá em Tiago, capítulo 2. Nós já lemos isso aqui, mas vamos confirmar. A partir do verso 10, vamos confirmar lendo um pouco mais. Ao 12 diz assim, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira procedei, como aquele que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Enfim, aqui nós estamos vendo que os 10 mandamentos que foram citados aqui por Tiago, será a lei na qual Deus há de julgar. E nós vimos lá em Apocalipse, no capítulo 14, versos 6 e 7, que começou o juízo de Deus e fez uma reportagem indireta ao quarto mandamento, E o assunto do selamento faz uma reportagem aos 10 mandamentos e ao quarto mandamento também, que é colocado na fronte. Isso você também verifica lá em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versos 4. E também você vê aí o assunto do selo de Deus, o quarto mandamento, que é o sábado, lá em Ezequiel capítulo 20, versos 12 e verso 20, Êxodo 31, dos versos 13 ao 17, e Deuteronômio capítulo 6, versos 4 em diante, fala que a lei de Deus deve estar como sinal na nossa fronte, na nossa mente, e na mão direita ali na época, que é tido como uma manifestação de obras. Você deve viver aquilo que você professa, aquilo que você crê. Enfim, eu estou dizendo que o termo temer a Deus está intimamente ligado à guarda dos mandamentos, e é isso que deve ser pregado para o mundo no tempo de hoje. E Deuteronômio capítulo 4,
o versículo 10 diz assim, Deus dizendo ali, ó, Moisés dizendo, não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, lá no Sinai, quando o Senhor me disse, reuni este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me. Então, as minhas palavras é os 10 mandamentos, né? A fim de aprender a temer-me todos os dias que da terra viver, e as ensinará a seus filhos. E o verso 13 confirma tratar-se dos 10 mandamentos. No capítulo 5, verso 26 ao 29 de Deuteronômio, vamos ver só o verso 29, porque aqui está falando no capítulo 5 sobre os 10 mandamentos. E aqui está dizendo no verso 29, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e os seus filhos para sempre. Então nós temos aqui essa situação de Deus pedir para que guarde os seus mandamentos, e é uma demonstração daquele que realmente o teme. O capítulo 6, verso 13, diz assim, o Senhor teu Deus temerás, e a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Então, o temer e o servir, ou seja, temer e obedecer, e a referência sempre é aos 10 mandamentos. Enfim, nós poderíamos citar muito mais, porque a Bíblia sempre faz essa coligação entre temer a Deus e guardar os seus mandamentos, e os servos de Deus são separados através dessa atitude, dessa observância, e nós temos visto aqui, mais uma vez, para reforçar o encontro anterior, que o que mudou, aquilo que foi visto no encontro anterior sobre as duas alianças, nós temos reforçado hoje, faz parte da aliança antiga, os ensinos que foram escritos por Moisés, mas também deixou de existir porque era só profecias, as orientações, os ensinos ali através dos ritual do santuário e assim por diante, tudo aquilo também faz parte da velha aliança, coisas que Deus passou para Moisés e deveria durar até Cristo Jesus. O método, a maneira como Deus ensinou e os ensinos em si, tudo isso de Moisés até Jesus era tido como uma velha aliança. Então, o que caducou? Foi o método. A ilustração também caducou, né? O que ficou foram os princípios, as lições que deveriam permanecer. E os 10 mandamentos continuam inativos, continuam intocáveis, porque trata-se da lei de Deus. Tanto é que Apocalipse 11, 19 diz que eles estão registrados no céu. E tudo girava em torno do homem se identificar com o seu Criador, que estabeleceu essa lei ali, e era por isso que do altar de ofertas queimadas, da morte do cordeiro, o sangue era levado até a arca do concerto no dia do juízo. Enfim, nós temos que tomar consciência disso. No próximo encontro nós vamos reforçar um pouco mais, para que não fique dúvida. Vamos mostrar para você alguma coisa sobre os sábados do Senhor do Novo Testamento, e assim nós vamos depois adentrar sobre o sinal da besta, descrito em Apocalipse capítulo 13. Por hora, o nosso tempo já está esgotado. Eu agradeço você por estar aqui e peço que você pense nisso. Fique com Deus e até o próximo encontro.